Fala aí, meus amigos, bom dia, sejam todos bem-vindos para mais um Café com Câmara. Hoje é rapidinho, a intenção aqui é tentar ser objetivo, específico e não abrir muito o leque abordando vários assuntos para não ficar aqui tomando muito tempo de vocês e para que eu possa me ater de fato ao que é mais importante. São muitas as informações que eu gostaria de dividir. Estou tendo que conter, de certa forma, a minha ansiedade, porque eu quero fazer isso de uma maneira mais forte. Tenho novidades excelentes, tenho notícias extremamente importantes e que vão mudar com toda certeza a conjuntura, todo o contexto da política guapeense, principalmente nesse momento que ela está borbulhando, né? E borbulhando, eu digo aí, os bastidores dos oportunistas que continuam agindo de má fé, agindo com a arrogância, com a soberba e com o viés igual o desse prefeito que aí está. Resumindo, tudo farinha do mesmo saco. Pessoas que nunca se dispuseram a levantar a voz, eu não digo levantar a voz em questão de entonação não, tá pessoal? A levantar a voz, a se mostrarem preocupados com a população guapeense, mas a hora que dói no deles, aí surgem como os salvadores da pátria, a ponto de chegar a informação que uma determinada pessoa, inclusive sendo esta, né, uma possível apoiadora de tudo aquilo que nós estávamos fazendo, pessoa que já caminhou conosco, que já viajou conosco, dizendo que essa próxima pessoa que está se lançando aí, já colocando de maneira unilateral como o possível candidato a prefeito, será uma excelente opção porque ele irá se vingar do atual prefeito. Espera aí, deixa eu entender. Então o próximo candidato será uma boa opção, porque ele irá se vingar do atual prefeito, porque o prefeito prejudicou ele e a esposa dele, é isso? O anseio, o calor, a vontade de representar a população guapeense se deu porque o prefeito prejudicou pessoalmente ele e a esposa? Bom, isso aí para mim não passa de mesquinharia, de oportunismo barato. Eu quero dizer a você que está recebendo essas ligações, que estão sendo procurados, nós não dispomos de recursos e não aceitamos recursos de pessoas que estão do lado do atual prefeito, ajudando esses que se dizem, né, a novidade em Guapé, para poder colocar gasolina no tanque dos nossos carros, para ir até a propriedade dos senhores, estarmos conversando, estarmos dialogando, mostrando para os senhores que a nossa política nunca foi pautada sob o pilar Thiago Câmara. Thiago Câmara, eu sempre me coloquei como uma peça numa engrenagem que tem como objetivo fazer com que Guapé seja mais e seja melhor para todos nós, indiferente de cor, credo, classe social, religião, me desculpe, estou sendo redundante. Mas como o meu nome sempre esteve um pouco mais em evidência pelo fato de eu falar demais, algumas pessoas sim me apontaram por diversas vezes como um possível candidato a prefeito. Eu nunca fui arrogante de dizer que eu serei essa pessoa, e nunca fui hipócrita de dizer que eu não gostaria de ser essa pessoa. Então eu sou 100% claro com os senhores e com o grupo que nós temos, construindo uma possibilidade de uma cidade melhor. Eu sempre me coloquei à disposição. Quem decidirá quem será o candidato ou a candidata a prefeito ou a vice é a população. Isso será feito através de uma pesquisa. Eu sempre disse isso. Parte do grupo, e uma pequena parte, eu não digo pequena pela questão de importância, eu não estou aqui elencando quem é mais importante ou menos, eu digo uma pequena parte porque foi uma ou duas pessoas mesmo, literalmente, que viraram um arreio para a barriga no momento que eu disse que gostaria sim de levar a imagem da minha esposa ao conhecimento da população de Guapé, porque o que fizeram comigo foi um crime. E isso é fato. E vai ser mostrado na justiça. Só que naquele momento eu estava muito preocupado com a articulação dos poderosos,
com os recursos quase infinitos que eles têm, e a revolta de ver uma articulação sórdida como essa que foi feita contra o nosso mandato, contra o seu voto, como fizeram com Deltan Dallagnol, não me parelhando a ele, eu falei, o que seria inteligente de ser feito agora? Bom, se me atacaram, a minha esposa pode ter essa mesma vontade que eu tenho. E através dela, quem sabe, nós podemos manter essa chama de servidores. Porque, na verdade, foi o que nós sempre fomos e ainda somos. E eu trarei aos senhores, no momento oportuno, a notícia que deixará vocês, com certeza, mais esperançosos, como eu também estou. Então, política é servir. Sempre disse isso e não estou falando como clichê. O sentido de política é dar voz, é dar autonomia para aquele que não tem acesso, que não tem condições de estar diretamente ligado ao sistema. E foi isso que eu sempre fiz. E, na verdade, eu fui servido por diversas vezes, diretamente por você, que me ajudou em momentos de dificuldade, onde eu precisava de recursos, porque eu nunca aceitei dinheiro sujo, desses que o grupinho que se diz oposição está aceitando. Então, como eu nunca aceitei isso, eu pedia diretamente para vocês, através de algum vídeo, alguma live, me dirigindo respeitosamente aos senhores, mostrando por que eu precisava daquele dinheiro, qual era o objetivo, finalidade, e a maioria das vezes foi para demanda judicial no que diz respeito a custas judiciais, não custas advocatícias, porque graças a Deus, nenhum dos advogados que nos ajudaram nunca nos cobrou absolutamente nada. Dr. Newton, Dr. Mariel, o Caio, enquanto esteve caminhando conosco, tudo foi feito de maneira pro bono, né, no linguajar juridiquês aí dessa turma, mas de forma voluntária, né, e gentil. Os custos eram com a justiça propriamente dita, com o Estado. Muito bem. Então fui servido sim, continuo, de certa forma, através do carinho, da preocupação, não financeiramente, mas através do carinho, da preocupação daqueles que ainda têm esperança, como eu tenho, de que essa situação seja revertida. E eu não vou vir aqui afirmar para os senhores, olha, vai, mas eu tenho muita fé de que irá. São muitos advogados que estão envolvidos nessa causa hoje. O Dr. Newton escreveu uma nova ação, e essa ação está tramitando, e eu acredito que nós teremos aí uma resposta positiva em breve. Não estou aqui criando expectativas em absolutamente ninguém, mas existe essa possibilidade, e eu tenho fé no meu Espírito Santo de que isso dará certo. Entretanto, todavia, não mais obstante, se não der, se a população entender que a minha esposa pode ser uma representante, uma vereadora, uma vice-prefeita, uma prefeita, eles mostrarão isso através de uma pesquisa que faremos. Se não, vida que segue, nós continuaremos servindo a população da mesma maneira que sempre fizemos desde o primeiro momento que decidi caminhar, trilhar esse caminho, digamos assim. O que eu não vou fazer é me coligar a pessoas oportunistas em troca de secretaria ou em troca de cargo para minha esposa. Isso daí eu não vou fazer de maneira nenhuma. Se tivesse que fazê-lo, eu teria feito com o prefeito que aí está, que já me ofereceu, inclusive, publicamente por diversas vezes, para vocês terem a certeza de que eu nunca menti com relação a isso. E me ofereceram foi muito, não foi pouco não. O que me ofereceram dava para ter resolvido a minha vida tranquilamente. Olha, para ser muito claro com vocês, dava para eu viver literalmente sem fazer nada, tendo um pouquinho só de inteligência. Não precisava de muito não. Bastaria aplicar com um pouquinho de segurança e inteligência, que seria suficiente para eu passar aí o restinho da minha vida, que com certeza já passou da metade, eu acredito, não, acho que não tenho condições para ser uma pessoa longeva como o nosso saudoso, né, o senhor lá da Serra, oh meu Deus, qual é o nome dele, Raíssa? João Aleixo. Senhor João Aleixo, né? Senhor João, o que faz para viver tanto? Basta não morrer.
Pois é, eu não desejo isso não, mas já estou aí nos meus 43 anos. Se Deus me conceder mais 40, eu estou muito feliz. Então já cheguei na metade, ou um pouco mais da metade da minha vida. E é isso aí, a maneira que eu vivo é essa, a forma que eu escolhi de viver é essa. Eu nunca entrei na política pautado em riqueza, eu nunca entrei na política para levar vantagem, para conseguir cargo para minha esposa ou para parentes meus, como acontece declaradamente, como já diversas vezes foi feito por inúmeros parlamentares, e mesmo que não tenha sido feito, vocês sabem que isso é moeda de troca e sempre foi, infelizmente, pela maioria dos parlamentares e prefeito. Eles trocam, olha, eu preciso que aprove esse projeto, olha, eu preciso que você dê serviço para minha filha, para minha sobrinha, para o meu neto e assim por diante. Então eu quero dizer a vocês, estejam tranquilos, estejam muito tranquilos mesmo. Inclusive, ainda essa semana, acredito eu, que terei aí uma informação, na verdade eu já tenho essa informação, mas eu não quero dividir ela com os senhores aqui. Essa informação terá que ser levada ao conhecimento dos senhores de maneira mais forte. Isso é um direito meu e está amarrado aqui no meu peito há muito tempo. E eu quero extravasar isso, essa alegria, essa felicidade, dividindo ela com vocês, mas de forma bastante intensa, para que isso fique marcado, tal qual ficou marcado anteriormente, uma das maiores sujeiras que fizeram comigo. Então, no momento oportuno, eu levo a vocês mais essa informação. Resumindo, porque não vou ficar aqui me estendendo mais do que o necessário. Ontem me abstive de fazer qualquer transmissão, achei pertinente, oportuno eu manter a minha boca fechada, mesmo tendo vários assuntos a tratar com os senhores e falando que não ia desviar do foco. Eu quero sair só um pouquinho, não demorarei, vou estar dando publicidade nisso daí no Instagram, em Stories, em Reels, para mostrar com mais clareza a baixaria, a nojeira desse povo. E eu aproveito para linkar com a baixaria desses que estão fazendo política unidos com o advogado do diabo e com a gente da velha e podre bolorenta política. Se os senhores passaram ali próximo aonde era a nossa praça, que era linda e hoje não é mais, virou nada mais do que uma arena de rodeio sem árvores e cheio de escadas, os senhores verão uma caçamba lotada de entulhos e com a faixa daqueles que tiveram a hombridade, que tiveram o bom coração de agir em prol da população guapense, que saíram aí nos seus automóveis, carros, caminhonete, recolhendo o lixo que a prefeitura deixa jogada. Por quê? Não precisa dizer, né? Dengue. Tem alguma pessoa que foi contaminada, que contraiu dengue na sua família? Pois é, eu acredito que mais de 50% da população guapense tenha contraído dengue. E isso é muito triste, porque nós sabemos que pode acontecer com qualquer um de nós. Agora, o poder público negligenciando o que precisa ser feito, a limpeza da nossa cidade, e cobrando de você uma taxa de coleta de resíduo sólido que colocará no cofre do município mais de 4 milhões de reais, isso é justo? Então fica aqui os meus parabéns a essas pessoas que tiveram essa atitude. Está exposto, se eles não tiraram ainda, lá na praça, com uma faixa mostrando quem fez. Eu não vou vir aqui fazer propaganda para ninguém, porque isso pode, mais uma vez, ser mal interpretado e eu não quero de forma nenhuma. Fica aqui o meu respeito a essas pessoas. Quem fez, parabéns, e quem não sabe quem fez, basta se informar, perguntar aí na cidade que terão a informação. Então isso é muito nobre e de certa forma não, né? Por outro lado é podre por parte do prefeito e podre mais ainda por parte daqueles que querem sentar na cadeira do prefeito. Porque uma posição como essa é simples. O político tem que mostrar, ele tem que falar. A cidade está um caos e ainda está um caos. E eles querem fazer política como? Promessas de que serão diferentes, de que vingarão aquilo que fizeram com eles contra o prefeito? Estou pouco me lixando para a vida pessoal deles, me desculpem. Se tivessem tido coragem, talvez isso não tivesse acontecido. Se tivessem se posicionado lá atrás,
talvez esse absurdo todo não teria chegado ao ponto que chegou. Agora chegou, não, me elege prefeito que eu vou vingar do prefeito. É assim? Tá bom, viu? O que mais, Raíssa, que eu tenho para falar? Estou me perdendo aqui. Então, a você que está me acompanhando, principalmente você, produtor rural, foi um período muito duro, ainda é um período de incertezas, mas foi muito intenso e eu estive quase que totalmente mergulhado em assuntos para tentar moldar e virar esse jogo que eu tenho certeza e fé que será virado. Não tive tempo de verdade, nem condições de sair para visitá-los, para dizer aos senhores, esperem, aguardem, vocês terão boas opções de vereadores, de prefeito ou prefeita, estejam tranquilos, não se preocupem com uma imagem. Isso tem que sair da cabeça de vocês. Não, eu tenho que apoiar esse prefeito. Que prefeito? Que prefeito? Prefeito é uma figurinha. Isso que precisa ser entendido. Quem é o prefeito? Somos nós. Quem é o prefeito? Somos nós. O que vocês querem? Trocar 6 por meia dúzia? Continuar tendo o prefeito como senhor magnânimo, semideus na nossa cidade, indiferente se é Nelson, ou se é Pedro, ou se é Chico, ou se é Francisco? O nosso desejo é diferente. Se possível, uma prefeitura, já disse isso inúmeras vezes, que leve a estrutura da prefeitura lá para o poliesportivo. Para quem não conhece a cidade administrativa, existe lá algumas salas para reuniões e os demais ficam todos acessíveis aos olhos daqueles que querem ver. Basta subir no prédio. Você vai ver lá todos os servidores trabalhando um do lado do outro, mesas sem gavetas, todos. E esse é o nosso desejo. Que o prefeito sente na mesma, o prefeito ou a prefeita sente na mesma mesa de que os demais secretários. Que todos os servidores estejam ao alcance da vista de todos e principalmente de você, cidadão. Essa é a nossa vontade. Então quem sentará na cadeira do prefeito, isso é indiferente. Até porque, se o nosso grupo conseguir alcançar o objetivo que temos, não terá diferença nenhuma da cadeira do prefeito para as dos demais servidores. Vai ser igual. Vai ser a mesma. Não terá diferença na mesa porque o prefeito vai sentar na mesma mesa que os demais secretários. Você que passa pela humilhação de chegar em uma secretaria solicitando alguma coisa, olha, chega lá na Secretaria de Saúde. Olha, minha mãe tem que fazer uma cirurgia. Ah, não, mas isso é na Secretaria de Transporte. Aí você sai lá da Secretaria de Saúde para ir lá na Secretaria de Transportes. Aí vai na Secretaria de Transportes. Ah, não, isso daí tem que falar com o jurídico. Aí você vai no jurídico. Ah, não, mas isso daí tem que falar com o prefeito. Ou seja, resume tudo do prefeito. Imaginem todos os secretários sentados juntos. Você chegue lá e precise resolver alguma demanda. Olha, não é com o secretário de saúde, então fala com ele aí, está aqui do lado, ó. Não, isso não é comigo não, isso daqui é com o jurídico. Também está aqui do lado. Todos juntos. Sem essa bagunça, sem essa baderna, sem essa possibilidade de fazer você de idiota, de colocar você como palhaço, andando e sendo desrespeitado. É simples de resolver uma estrutura dessa, e isso não precisa construir prédios, palácios, não. Um galpão grande, amplo, simples, simples, simples. É isso que nós desejamos para a política municipal. Agora, quem será o prefeito ou quem será a prefeita, calmem, se acalmem. Não tenham pressa, não é necessário. O que precisa ser feito está sendo feito. Já temos diretórios partidários à nossa disposição para que nós possamos receber aquele que tem o anseio de servir. Eu já deixo público, você quer ser vereador? Nos procure a mim, Maria Áurea, Rafael. Só estamos acabando de formalizar mais alguns detalhes e daremos plenas condições a você que quer servir também. Não temos essa vaidade de ficar fazendo conchavo e não faremos. Se você quer ser vereador, tenha certeza que o nosso grupo não vai te convidar, ou, pior ainda, pagar para você se candidatar para prejudicar o seu irmão, o seu amigo, o seu parente, para que esse não tenha condições de entrar.
Me dirijo a vocês da Volta Grande. Por que os senhores acham que nunca conseguem um representante aí? Por conta da sujeira, gente. Nós sabemos que isso acontece. Candidata uma, duas pessoas que têm condições concretas de serem eleitos. Aí vai um candidato a prefeito, uma estrutura organizacional de política nojenta, podre, e pega dinheiro, vocês sabem como, e chega lá no primo dele e fala assim, não, ó, você vai candidatar, você vai ganhar. Eles sabem que o primo não vai ganhar. O primo sabe que não vai ganhar. O primo fala, não, eu não vou candidatar não, porque meu primo tem condição de ser eleito. E se eu fizer isso, eu vou dividir votos, não entra eu nem ele. Não, aqui, ó, toma aqui 15 mil para você, ó. Toma aqui 10 mil. Toma aqui 20 mil. Eu disse para vocês que eu traria o que acontece por detrás dos bastidores. Eu não estou apontando o dedo e acusando absolutamente ninguém. Mas é óbvio que isso acontece. Essa é a ferramenta que esse povo utiliza para fazer política. E isso não pode ser chamado de política. Isso daí é o quê? É máfia. Eles têm condições. Por quê? Porque se escoram empresários que depois conseguirão as boas e velhas licitações a preços surreais, ninguém fiscaliza. E fica tudo por isso mesmo. O empresário investe X e depois recebe 10X, entregando para você, para mim, para o cidadão guapense, matéria-prima e ou serviços de péssima qualidade. Ou quase nada. Por quê? Porque eles já pagaram para aquele prefeito que sentou lá naquela cadeira. Então o prefeito não tem direito, da mesma maneira que aquele que vende seu voto não tem direito de cobrar, o candidato que vende a sua alma para o empresário, para o político corrupto, não tem direito de cobrar absolutamente nada, ele tem que pagar. Só que ele não paga com o dinheiro dele, ele paga com o seu, com o meu. Aí a população vai lá pressionar, ele não tem como fazer nada. Tá aí, meu filho chegou, eu falo que vou parar de falar e não falo, não paro. As coisas aí vindo na minha cabeça. Chegou aqui ontem com os materiais que foram entregues na escola Dona Agostinha. Que bom, que ótimo, cadernos, canetas, bolsinha para poder guardar. Não estou aqui criticando isso não, mas essa é a hora. Antes tarde do que nunca, né? Pelo menos chegou. Mas e aí? Os alunos lá da Volta Grande resolveu? Tenho certeza que eles perderam o semestre. Isso é aceitável? Alunos jovens que trabalham e estudam e nada mais querem do que o direito de continuarem estudando. Aí vai na Secretaria de Educação, não, é o prefeito. Não, é o prefeito? Quem é o prefeito aqui, ó? Fala com ele aqui. Está aqui, do lado da Secretaria de Educação, fazendo o quê? Trabalhando. Se não está o prefeito, o vice ou a vice-prefeita está. Está lá, à disposição da população. O prefeito está para Brasília. Ótimo, o vice está aqui. O vice está para Brasília. Ótimo, o prefeito está aqui. Eu fui para Brasília essa semana. Semana que vem, se tiver alguma coisa, ou no mês que vem, vai você, vice. Vamos trabalhar todo mundo junto. Esse é o nosso desejo. Agora, quer cair no velho conto de fadas? Quer acreditar no paladino ou na paladina da justiça? Paciência. Um povo que não conhece o seu passado está fadado a repeti-lo. E há quantos e quantos anos nós, guapenses, estamos repetindo os mesmos erros, cometendo os mesmos tropeços. Não está na hora de botar um ponto final? Não está na hora de botar um ponto final nesse jogo? Não precisa ser assim. Tiago, por que você não apoia? Primeiro, porque começaram errado. Eu disse e repito, quem será o próximo ou a próxima candidata a prefeita, não se preocupem com isso. Se preocupem em apoiar a estrutura que realmente deseja o bem para essa cidade. Não alimentem monstros, porque vocês serão engolidos novamente. Continuem alimentando esses monstros, esses lobos em pele de cordeiro, que os senhores serão devorados. Mais uma vez, eu estou vendo pessoa aqui que me acompanha, que eu me solidarizo, que quantas e quantas vezes passou perrengue lá na Santa Casa. E não é por conta dos servidores da Santa Casa, não. Minha esposa esteve doente. Semana passada eu levei um susto danado. Eu tive que sair com ela carregando. Ela, um menino com um copo de sorvete, deixar outro menino em casa porque minha mãe não estava.
E cheguei na Santa Casa e o atendimento que eu tive, eu tenho certeza que em lugar nenhum do mundo eu teria um igual. Desde o recepcionista, à enfermeira, às enfermeiras, porque no caso foram mais, ao médico. E eu aproveito aqui para deixar meus parabéns a todos eles. E para os senhores terem ideia que eu não tenho um pingo de intenção de misturar lé com cré, de envolver política junto com parte profissional, quem atendeu minha esposa foi o jovem médico, filho do vice-prefeito. Excelente pessoa, cordial, profissional. O que ele falou exatamente aconteceu. A medicação que ele prescreveu resolveu o problema da minha esposa. Então o problema não está naqueles que trabalham, o problema está no sistema, que não dá condição para aqueles que trabalham exercer o trabalho que eles já oferecem de excelência, com mais excelência ainda. O problema está na estrutura. Nunca esteve nos servidores, de maneira nenhuma. Apesar de alguns terem a intenção de distorcer isso. Ah, o Tiago falou isso, ele não gosta daquele ou daquela, ele é ista. Nunca, 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 nunca. Eu sou claro, transparente e direto, não sou de meias palavras. É isso que eu tenho a dizer para os senhores hoje. Agradeço aí, 33 pessoas me assistindo. Já passamos das 8 horas da manhã. O Café com Câmara hoje está um pouco mais tarde, mas graças a Deus eu estou tendo o privilégio de trabalhar na estrutura do meu lar, saindo algumas vezes, e eu vou levar isso ao conhecimento dos senhores também, mas de maneira mais forte, de uma maneira que me traga mais alegria e que eu possa dividir essa alegria com os senhores. Tenho certeza, eu continuarei sendo ferramenta. Foi isso que eu pedi a Deus, que eu seja ferramenta na mão dele para que eu possa promover o bem. E se eu serei, sendo vereador, sendo prefeito, sendo deputado, sendo apicultor, sendo qualquer outra coisa que eu possa fazer, indiferente para mim. Está nas mãos dele. E eu peço a vocês calma. É muito estranho, né? Tiago Câmara vindo pedir calma para os senhores, mas se acalmem, não se preocupem. Em breve estarei eu, minha esposa, Maria Áurea, Rafael, Diego e tantas outras pessoas que caminham junto conosco, visitando você na sua casa, visitando você na sua propriedade rural, mostrando para os senhores o porquê nós não apoiaremos esses que já estão se colocando como candidatos, porque já começo dizendo, não é assim que se faz política. Quem será o candidato? Quem dirá é o povo. Não é o grupinho, não é o advogado do diabo. Para a gente, não. Não vai ser o advogado do demônio, não vai ser empresário do capeta, não vai ser articulador de bosta que vai dizer aí o que nós temos que fazer. Vai ser vocês. O povo dirá qual o caminho e quem serão as pessoas a representar a população guapiense. No momento certo, tudo vai dar certo. Fiquem com Deus, grande abraço e vamos retomar o controle.